Olá, pessoal! A paz de Cristo, o amor de Maria, estejam com todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como a gente já tem visto nessas últimas semanas, nós estamos recebendo pessoas que vão nos ajudar e alguns convidados aí para ajudar na catequese. E no dia de hoje, nós vamos receber uma amiga minha, que é uma visita internacional, né? Ela veio lá das terras da onde a vaca é sagrada e não é churrasco. Seja bem-vinda, Camila! Olá, tudo bem? Eu sou a Camila, eu fui catequista da Paróquia Nossa Senhora Aparecida durante 9 anos e agora eu estou voltando também para ajudar no time de catequese da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Mas uma correção, eu não vim da terra onde a vaca é sagrada, onde a terra é sagrada é na Índia e eu vim dos Emirados Árabes, são países totalmente diferentes. Mas Dubai não é na Índia. Não, Dubai é nos Emirados Árabes. Ok, então, tá bom, minha Geografia e prestar um Enem ano que vem. geografia continua ótima, tanto é que... Vamos lá, vamos falar de catequese hoje. E hoje nós viemos dar continuidade naquele help que a gente viu semana passada. Semana passada a gente falou da ajudinha que Deus nos deu através da revelação, e hoje nós vamos falar da ajuda que Deus deixou para a gente aqui na Terra, que é a ajuda que vem da igreja, certo? Certo. Então vamos lá, puxa a vinheta e é isso aí. Vamos para a vinheta. Então, até aqui, nós vimos que Deus nos quer junto dele, certo? É para isso que ele nos deu o seu Filho unigênito, para que ele morresse para nos salvar dos nossos pecados. Que os nossos próprios pecados acabam nos afastando dele, de Deus. Agora, cabe a nós mesmos a chamarmos outras pessoas para conhecer também essa salvação. Exatamente. Agora a gente vai entender um pouco como a igreja vem nos ajudando com esse plano de Deus para nos salvar, né? Como a igreja nos ajuda nesse plano de salvação. E a gente vai detalhar alguns pontos aqui. E o primeiro ponto que a gente vai falar é da tradição apostólica. E o que é a tradição apostólica? A tradição apostólica é que Jesus veio para cumprir a promessa que foi feita pelos profetas. E ele próprio pediu, ele deu uma ordem para os apóstolos para que pregassem esta promessa, né? Esse cumprimento da promessa, esse cumprimento da promessa, que nada mais é do que o evangelho, certo? E aqui a gente está falando do evangelho como a vida de Cristo, desde o nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Esse evangelho é a vida de Cristo. Entenda o evangelho como a vida de Cristo, certo? E a função dos apóstolos era de transmitir essa revelação, de transmitir esse evangelho de forma total e real, para que todos soubessem que Cristo veio para nos salvar e que realmente nos salvou. Eles transmitiam através das pregações que eles faziam nas cidades que eles passavam. Enquanto viram a necessidade de se registrar para a posteridade. Então, enquanto eles faziam essas pregações, eles podiam atingir aquelas pessoas que estavam ali naquelas cidades. E aí eles viram que eles tinham que escrever isso, que deixar algo registrado para depois, porque aí eles poderiam atingir o maior número possível, que é o que acontece hoje, né? Então eles pediram para que alguém escrevesse o que estava acontecendo ali. E foi daí que surgiram os 4 evangelhos que a gente conhece hoje.
Exatamente. E foi através disso que veio a perpetuação da pregação apostólica, que é o ponto que a gente vai falar agora. Uma vez que os apóstolos morreram, certo? E foi deixado escrito todo o evangelho, alguém precisava dar continuidade a essa pregação, certo? E foi aí que vieram os primeiros bispos da igreja. Os apóstolos, cada um na sua cidade, cada um com a sua sucessão apostólica, escolheu discípulos ali deles e os nomearam bispos. Ou seja, os primeiros bispos vieram depois dos apóstolos, sendo o Papa o primeiro sucessor, e assim dando a continuidade, né? O primeiro sucessor de Pedro. Se eu não me engano, foi Lino, que foi o primeiro Papa que deu a sucessão de Pedro, né? Foi o primeiro. Lino, Anacleto e Clemente. São os 3 primeiros papas depois de Pedro. Então foi assim que veio surgindo essa sucessão. Aos bispos foi entregue o que os apóstolos viveram com Cristo, garantindo a função magisterial deles. Essa função garante a legitimidade e a integridade da pregação da revelação. Sim, e é por essa tradição que passa desde os apóstolos que a igreja transmite e perpetua o que ela é e o que ela crê. Com a sucessão apostólica, a comunicação do Pai permanece viva e Deus mantém um permanente diálogo com a igreja e o Espírito Santo leva os crentes à verdade. Então, aquele que crê, que somos nós, os crentes, a gente chega à verdade através também dessa sucessão apostólica que que acontece a comunicação entre o Pai, sobre o diálogo com o Espírito, entre Igreja e Espírito Santo, e nos leva de fato à verdade. Isso aí. E tudo isso, a tradição, a Sagrada Escritura, a perpetuação do Evangelho, tudo isso a gente chama de depósito da fé, que é aqui que a gente vai falar agora. O depósito da fé, contendo as Escrituras Sagradas e a Santa Tradição, só cabe a interpretação do magistério, certo? A gente tem que entender que tudo isso veio da mesma fonte. E tudo isso é de interpretação da igreja como um todo, guiada pelo magistério, certo? Porém, é apenas o magistério que interpreta as Sagradas Escrituras e a Santa Tradição. E esse magistério, ele é formado pelos bispos junto com o Papa. Então, são eles que fazem a primeira interpretação e entregam para nós tudo que a gente precisa e deve saber sobre a palavra de Deus e a tradição que vem lá de trás. Porém, vale lembrar que o magistério não está acima da palavra de Deus. Eles estão a serviço dela e devem ensinar o que foi transmitido desde Jesus com a ajuda do Espírito Santo de 3 formas: piedosamente investiga, santamente aguarda e fielmente a expõe. Então, sempre nós teremos a palavra de Deus como o nosso guia principal e o magistério vem a serviço da palavra de Deus para nos dar um help. Exatamente. E através de todo esse meio de transmissão, né, dessa investigação, de guardá-la com amor e de expor ela na integridade, surgiram algumas questões na nossa fé. E essas questões foram respondidas com algumas verdades que a gente chama de dogmas. Esses dogmas nada mais são do que tudo aquilo que a igreja crê em sua integridade, certo? E esses dogmas, essas verdades,
elas vêm desde o primeiro dogma, da curiosidade aqui, o primeiro dogma da igreja foi Deus existe, certo? Ou seja, para você crer, para você viver a sua fé, você tem que acreditar que Deus existe. E tudo isso passa pelo Papa e sua... eu esqueci a palavra. É o Papa e sua... ali, ó. Tudo que o Papa fala é verdade, saca? É isso aí que o dogma fala. Até que Nossa Senhora se mantém virgem e tudo mais. Existem alguns tópicos de dogmas, só que é muito profundo, é muito denso de se falar, e isso a gente vai falando mais pra frente, tá certo? Certo. E também nós temos o sentido sobrenatural da fé. Todos nós participamos da compreensão e transmissão da revelação através dos ensinamentos do magistério. Diferente do protestantismo, que ao invés de ser todos, cada um entende e transmite do seu jeito. Então aqui é importante ressaltar a universalização da Igreja Católica. Nós a chamamos de Igreja Católica Apostólica Una Santa. O que é esse una? É que todas as igrejas católicas apostólicas do mundo inteiro estarão sempre falando a mesma língua. Então, se eu vou numa missa no Brasil, ou se eu vou numa missa em Dubai, que acontecia quando eu morava lá, eu vou escutar a mesma palavra, o mesmo evangelho sendo pregado no mesmo dia. Claro que tem algumas coisas, festas de santos, algumas coisas que divergem um pouco, mas a palavra é a mesma. Na homilia, nós entendemos que quem está fazendo a homilia, ele está ali a serviço do Espírito Santo. Então, obviamente, as homilias não vão ser todas iguais, mas a palavra que é pregada, o evangelho que se é ouvido, é o mesmo evangelho. E a gente está em comunhão com todas as igrejas católicas apostólicas do mundo. Então, isso é muito importante e é uma das coisas que eu acho mais bonitas na nossa igreja, essa nossa universalização, que é muito diferente do protestantismo, porque em cada igreja eles falam uma coisa diferente, eles não são unificados nisso, né? Eles não têm um acordo. E você vê muito, principalmente aqui no Brasil, uma igreja protestante, uma denominação protestante, em briga com a outra denominação protestante. Isso até sai muito nas mídias, principalmente entre a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Mundial. Elas são igrejas que a gente pode citar como exemplos, que estão sempre em conflito. E a beleza da nossa igreja é totalmente o oposto disso. Nós somos realmente unificados em relação à palavra de Deus. Exatamente. E é daí que surge o termo que a gente usa, que é o consenso universal. Daqui, como a Mila explicou, todos nós católicos juntos vivemos a mesma fé, pregamos o mesmo evangelho e junto do magistério, todos nós seguimos a mesma verdade. Ou seja, como unidade, a gente não erra, certo? Eu posso errar no meu particular, no meu sozinho, certo? Você também pode errar no seu particular, a Mila também. Só que juntos, na unidade, no consenso universal, nessa fé una e santa que nós temos, nós não erramos. E é aí que está a beleza, da Igreja Católica, saca? E temos também o crescimento na inteligência da fé. Cada vez que contemplamos e estudamos coisas relacionadas a Deus e à Igreja, nosso conhecimento e nossa bagagem em relação a isso aumenta. E tudo aquilo que podemos ensinar ao próximo também. Então, cada vez que a gente faz uma leitura da Bíblia, cada vez que a gente pesquisa alguma coisa, que a gente consulta o catecismo da Igreja Católica,
cada vez que a gente aprende um pouquinho sobre a nossa fé e a nossa igreja, e sobre Deus, principalmente, aumenta um pouquinho a nossa bagagem e aumenta também as possibilidades e as formas que nós podemos ensinar outras pessoas. Sim. E junto desse nosso estudo particular, tem também um estudo da própria igreja, né? Dos teólogos, dos bispos e dos padres, de tudo que eles vão estudando através dos tempos, de tudo aquilo que eles pregam nas homilias. Isso ajuda não só a igreja, como a nós mesmos, que somos igreja, né? A crescermos nessa inteligência. Ou seja, toda vez que a gente vai numa missa, escuta uma homilia, presta atenção, não só escuta, ou quando a gente presta atenção e põe em prática, aquilo nos fortaleceu, nos aumentou o nosso conhecimento. E isso nos ajuda, como a gente disse nas outras catequeses aí para trás, nos ajuda a levar o evangelho, levar a palavra de Deus, levar a própria vida do cristão de uma forma melhor na sociedade. Certo? É isso aí, Fernando. Exatamente. E a gente acaba prestando um serviço para a igreja, para Deus e para a própria pessoa que está recebendo a informação de Deus, né? Às vezes é uma pessoa que está precisando e tudo mais, e a gente acaba contribuindo aí de várias formas também com a nossa fé. Certo, é isso aí. E para finalizar hoje, nós temos uma pergunta, né? Eu tinha falado para vocês que hoje, nessa última catequese do mês, a gente ia responder as perguntas de vocês, só que, né, Mila? Só uma pessoa mandou pergunta. Ai, que legal. Gosto. Pelo menos tem uma. É isso aí. Bom, é sinal também que eles não estão com dúvidas, então, que eles estão entendendo tudo. Oremos, assim esperamos. Tenhamos fé. Pois é, então vamos lá. A dúvida é da Bia e ela perguntou: existem os coroinhas, os acólitos e os cerimoniários? Que a Bia disse que era. Quando a Bia veio aqui, ela disse que era cerimoniário. Eu queria saber qual a diferença entre um e outro, quais as funções de cada um e essas coisas, sabe? Sabemos. Essa pergunta é de quem? Da Bia Beatriz Lima. Ela é filha do Linderval. Do beijo lindo! Legal. E assim, como vocês sabem, eu fui acólito desde 2007, inclusive a Camila também foi acólita junto comigo, nós recebemos o mandato juntos, né? Era uma turma de 9 pessoas, 8 mulheres e o Fernando, ou era 7 mulheres e o Fernando? 7 mulheres, 7 pessoas. 7 pessoas, 6 mulheres e o Fernando. Foi engraçado, mas tudo bem. Foi legal, tempos bons. Pois é. E aí, o que você pode me responder sobre isso, Camila? Vamos lá. Então, eu vou falar então da diferença entre os acólitos e os coroinhas e você complementa, tá? Maravilha. Os cerimoniários e os acólitos, normalmente eles estão assim dentro do mesmo pacote, com algumas diferenças. Então, normalmente, eu não sei como é feito hoje na paróquia, mas antigamente eles recebiam as mesmas formações, frequentavam os mesmos encontros, partiam do mesmo ponto. E aí, na época quando começou os acólitos na paróquia, eram todos acólitos e tinha os coroinhas que eram os menores. E não tinha diferença entre acólito e cerimoniário. Então, eu vou falar a diferença entre acólito e coroinha, e o Fernando complementa com a diferença entre acólito e cerimoniário. Os coroinhas são as crianças, são os mais jovens. Normalmente até 12 anos, até 13, ou às vezes até 11, vai depender muito da turma, vai depender do pároco e tudo mais. E os coroinhas, eles ficam com funções um pouco mais básicas dentro da Santa Missa, por serem menores, menos experientes, por serem crianças, então são dadas funções um pouco mais simples para eles, menos complexas. Então, algumas funções do coroinha
dos coroinhas são tocar a sineta na hora da consagração, sabe aquele sininho que a gente escuta sempre quando o padre levanta o pão e levanta o cálice? Então, o sininho é responsabilidade do coroinha tocar. A responsabilidade do coroinha também é levar para o padre entregar as galhetas, galeta de água e galeta de vinho, entregar para o padre fazer lá, utilizar na hora da consagração. Também o lavabo. O que é esse lavabo? É uma tigelinha como se fosse uma bacia para colocar água mesmo, uma jarrinha com água que o coroinha despeja na mão do padre antes de fazer a consagração, para o padre purificar as mãos. E aí, pendurada no braço dele, normalmente tem uma toalhinha, porque ele joga água na mão do padre, cai naquela tigelinha que ele está segurando e o padre seca na toalhinha que está pendurada. Normalmente são 2 coroinhas para fazer essa função, porque um vai despejar água e o outro vai segurar a baciazinha. Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma função do coroinha. Normalmente quando não tem muitos acólitos a serviço na missa, o coroinha também ele segura as velas que vai ao lado da cruz, na entrada da missa e na saída também da missa. E quando a igreja não tem os pedestais, os castiçais para colocar as velas ao lado do ambão da palavra, o coroinha também na falta do acólito, o coroinha também pode segurar as velas lá para iluminar a palavra de Deus. Acho que são essas, eu não lembro mais de nenhuma agora de coroinha. É isso aí. Aqui em Fátima, deixa eu ver, é isso aí. Só isso mesmo. Só que aqui agora a gente não tem mais a sineta, né, que toca de bling-bling. A gente tem um sininho que badala mesmo, que fica preso na parede e tal. Entendi. E a função dos cerimoniários para os católicos, dos 2, na verdade, só que agora aqui existe a divisão, né? É que os acólitos cuidam das partes mais complexas da missa. Ou seja, eles cuidam desde buscar um leitor, que precisa de atenção, separar a leitura, segurar o microfone, acompanhar o padre, segurar a cruz, que é mais pesada do que as velas, turíbulo e naveta, e, propriamente dito, preparar a missa, né? Organizar o rito que o padre vai usar no dia, cuidar do padre durante a missa. Isso também é função do cerimoniário. A função principal do cerimoniário é essa, cuidar da cerimônia. Daí o nome cerimoniário. Antigamente era uma função dos acólitos. Então o acólito ele tinha a função de cerimoniário. Hoje já foi feita a divisão, tanto aqui em Fátima quanto lá em Aparecida. Os cerimoniários são uma pessoa que vai cuidar da cerimônia, e aí tem o co-cerimoniário, que ajuda o cerimoniário a cuidar do padre, certo? Então, geralmente são em 2, e aí cada um cuida de uma parte. Um prepara a missa e tem que cuidar de tudo. E quando a gente diz preparar a missa, separar os ritos, separar a leitura, conferir se o canto está tudo certo, conferir se os leitores chegaram, se os leitores estão aqui, se eles sabem a leitura do dia, e ver se o padre está bem. O co-cerimoniário que ajuda ele vai cuidar do padre durante a celebração, ou seja, vai entregar microfone, vai entregar água, para ver se o padre precisa de alguma coisa durante a missa, enquanto o cerimoniário está arrumando ou preparando alguma coisa. E é basicamente isso. Hoje aqui em Fátima temos um grupo só dos acólitos e coroinhas, só que as formações são divididas, né? Acólitos, coroinhas e cerimoniários, só que as formações são divididas, tanto por conta da idade, né, que os coroinhas são mais jovens, e aí você tem que ter todo um carinho especial por eles, para explicar, tem que ter a brincadeira, tem que ter o lúdico para explicar para os coroinhas, e os acólitos e cerimoniários, que já são mais velhos, já estão aí dos 14 para cima, já tem uma cabeça um pouco mais formada, é uma formação um pouco mais direta,
menos lúdica e um pouco mais dura também, né? Um pouco mais rígida. A gente cobra mais dos mais velhos por conta da idade e do tempo de caminhada, certo? Certo. Então era isso. Um beijo, Bia, que comentou aí pra gente. E acho que a gente encerra aqui, né, Mila? Certo. Encerramos, então. Quer deixar algum recado, alguma mensagem? Eu quero agradecer o convite de poder participar desse vídeo a respeito da igreja, né? O que a igreja nos deixa. Fiquei muito feliz com o convite e muito feliz em poder participar. Espero que vocês tenham entendido o que a gente falou, né? E se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem as mensagens aqui para a gente poder ler e esclarecer depois. Muito obrigada. Isso aí, lembrando que o comentário de vocês conta presença, tá? A gente não está se vendo, então por isso que o comentário é muito importante. Cada vez que vocês comentam, eu sei que vocês estão participando, e aí eu posso contar como presença. Quem não comenta, fica com falta, e como a gente falou, quem fica com falta, faz mais um ano de catequese, até parar de faltar, pelo menos, né? É isso, pessoal, que a gente tinha para falar para vocês. Um beijo no coração. Eita! Um beijão no coração. E tchauzinho.